Vamos fazer agora uma revisão sobre o nosso conteúdo para a nossa avaliação. Na última aula, a gente já começou, né? Eu já fiz uma revisão desse conteúdo, mas vamos fixar mais na mente sobre o que vai cair na nossa avaliação. Nós aprendemos no decorrer dessa unidade sobre o que é o imperativo. O que é o verbo no imperativo? O verbo no imperativo é aquele verbo que me serve para dar ordens, para dar um conselho, para pedir algo, para dar uma instrução, ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Então, isso aí é o imperativo. Quando você pega uma bula de remédio para ver como você vai tomar aquela medicação, então aquelas instruções ali vão estar utilizando verbos no imperativo. Se você pega uma receita, o modo de preparo, vão estar ali verbos no imperativo, que eles estão dizendo como fazer algo. Ele também vai servir para dar conselho. Se eu for dar um conselho, eu também vou usar no imperativo. Muitas vezes, em alguns locais, a gente escuta assim, a gente vê, né, os cartazes, né, coma coisas saudáveis, beba muita água. Então, nós estamos vendo alguns conselhos, algumas instruções. Então, o imperativo, ele serve para isso. Então, a depender do que estiver naquele cartaz, vai ser o que eu devo fazer. Pode ser um conselho, uma ordem, um pedido, entre outras coisas também pode estar lá. Vamos falar agora quanto à formação do imperativo. Nós sabemos que no imperativo, eles são divididos em dois grupos. O afirmativo e o negativo. Na forma afirmativa, nós vamos ter uma determinada terminação no verbo. Na forma negativa, é outra terminação. Então, é bom vocês prestarem bastante atenção na questão da terminação, quando se refere a algo afirmativo ou quando se refere a algo negativo, para vocês não errarem na hora de responder as questões. O professor é de assinalar a avaliação, realmente é. Só que vocês precisam conhecer a estrutura da conjugação para vocês não se confundir o afirmativo com o negativo. Vamos lá. Na forma afirmativa, antes de falar, né, sobre a forma afirmativa, lembrando, o verbo no imperativo não existe a primeira pessoa. Eu nunca vou conjugar o verbo no jo. Por que eu nunca vou conjugar o verbo no jo? Às vezes, em alguns locais, a gente escuta assim, a gente vê, né, os cartazes, né? Coma coisas saudáveis, beba muita água. Então, nós estamos vendo alguns conselhos, algumas instruções. Então, o imperativo, ele serve para isso. Então, a depender do que estiver naquele cartaz, vai ser o que eu devo fazer. Pode ser um conselho, uma ordem, um pedido, entre outras coisas também pode estar lá. Vamos falar agora quanto à formação do imperativo. Nós sabemos que no imperativo, eles são divididos em dois grupos. O afirmativo e o negativo. Na forma afirmativa, nós vamos ter uma determinada terminação no verbo. Na forma negativa, é outra terminação. Então, é bom vocês prestarem bastante atenção na questão da terminação, quando se refere a algo afirmativo ou quando se refere a algo negativo, para vocês não errarem na hora de responder as questões. O professor é de assinalar a avaliação, realmente é. Só que vocês precisam conhecer a estrutura da conjugação para vocês não se confundir o afirmativo com o negativo. Vamos lá. Na forma afirmativa, antes de falar, né, sobre a forma afirmativa, lembrando, o verbo no imperativo não existe a primeira pessoa. Eu nunca vou conjugar o verbo no jo. Por que eu nunca vou conjugar o verbo no jo? Porque não existe. Eu não posso dar uma ordem a mim mesmo. Então, não tem como eu estar utilizando o imperativo assim, certo? Aí, vamos lá nas terminações. Nós temos 3 conjugações, né? Temos a primeira conjugação, que é o AR, a segunda conjugação, que é o ER, e a terceira conjugação, que é o IR. Cada conjugação tem a sua terminação.
Vamos trabalhar, né, com o verbo hablar, que é um verbo mais conhecido de vocês, certo? Prestem bastante atenção na questão das terminações do verbo, para vocês não estarem errando na hora da conjugação. É fácil confundir, então toma bastante cuidado. No modo afirmativo, nós temos, eu vou usar o verbo hablar. Não existe yo, né? Não tem como conjugar o yo, não dou a ordem para mim mesma. Então vamos lá. Tu habla, ella, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablade, ad no final. Eles ou elas ou ustedes hablen. Isso ficou na primeira conjugação. Na segunda conjugação, que é o ER, vai ficar, vou utilizar o verbo comer, termina com ER. Tu come, nosotros coma, vosotros comamos, vosotros comede, eles ou elas comam, certo? Então ficou come, coma, comamos, comede, comam. Na conjugação I, tu abre, ella, usted abra, nosotros abramos, vosotros abride, eles ou elas abrem. Então, ficou assim na forma afirmativa. Na forma negativa, eu vou ter ele acompanhado do no, tampouco. Então, eu vou ter alguma coisa negando aí, algum advérbio que indique negação, para me saber que ele é no negativo. Então, como é que fica, ó? No comes, no come. Vamos colocar as personas, né, para ficar melhor. Vai ficar assim, ó. Tu no comes, ele não come, nosotros no comemos, vosotros no comeis, eles ou elas não comem. Na questão do negativo, a terminação é R e R, né? A segunda e terceira conjugação, o final, a terminação é igual. Então, eu vou conjugar um só para vocês verem, certo? Todos os dois terminam iguais. Lembra lá, dá uma olhadinha lá no conteúdo, né? Que eu coloquei lá, que eu postei no dia da aula. Eu vou repostar depois dessa explicação aqui para ficar melhor para vocês. Então, nós temos lá. Vou usar o verbo comer mesmo, que fica mais fácil vocês fazerem a associação. Vai ficar assim, ó. Tu não comas, ele não come, nós outros não comamos, vosotros não comais, eles ou elas não comam. Ok? Repetindo. Tu não comas, ele ou ela não coma, nós outros não comamos, vosotros não comais, eles ou elas não comam. Dá uma observadinha lá no livro de vocês também tem, e na ficha que eu vou postar também vai ter, tá? Falando sobre essa questão aí do verbo do imperativo. Então, lembrando, o verbo do imperativo, ele serve para dar ordens, conselhos, etc. Outro assunto que a gente viu também foi a formação do gerúndio. Nós vimos lá que para formar o gerúndio, nas terminações AR, eu vou usar o ANDO. E na conjugação ER ou IR, eu vou acrescentar o verbo o IENDO, certo? Isso aqui é a formação do gerúndio dos verbos regulares. Existem alguns verbos irregulares. Os verbos irregulares que nós vamos ver na nossa avaliação vai estar lá no livro de vocês. Abaixo do gerúndio lá tem a partezinha que fala assim, ó, verbos irregulares. Então, dê uma estudada lá para vocês verem como é que se forma o gerúndio neste caso aí. Nós também temos, né, como todo verbo, nós temos as irregularidades. Então, no gerúndio, a gente vai ter irregularidade, que às vezes o E troca por I. Aí vai ficar, por exemplo, o verbo seguir, vai ficar seguindo. Tem um que o O troca por U, que vai ficar pudiendo. O verbo poder, né, fica pudiendo. E temos a questão também do E trocar por somente o ENDO, que é o caso do verbo tenir, que foi que a gente trabalhou, que eu falei com vocês em sala, que a gente tem um N lá contínuo, vai ficar com ENDO, certo? Nós também vimos, né, sobre os coordinantes. A gente estudou um pouquinho sobre a questão dos coordinantes, né? A gente viu lá que tem uns de afirmação, tem uns que vão dar ideia de negação. Nós vimos também a questão
de como nós vamos estar utilizando, por que nós usamos um ou por que nós usamos o outro. Então, vamos lá. Pega o livro de vocês aí na página, deixa eu dar uma verificada aqui, na página que tem falando sobre os coordinantes. A página que fala sobre os coordinantes é a página 58, né? Aí nós temos ali, né, o de adição ou afirmação, que é o Y, que algumas vezes a gente não vai usar o Y, né, para adicionar, a gente vai usar o E, né, que é o I. Por que que é isso? Se a palavra seguinte, né, a que vai fazer a ligação, ser iniciada por I, para não haver cacofonia, nós utilizamos o E, até para a questão da grafia ficar melhor também. E temos outros pormenores aí também. Vocês vão olhar toma nota, na página 58, tem essas instruções aí. Como eu falei também das questões da irregularidade do gerúndio, vocês dão uma olhadazinha na página 57, que lá também vem falando da irregularidade. Lembrando que tem alguns verbos que, em vez de você utilizar o I, vai ser o YENDO, que é o caso do verbo ler, crer, ouvir, cair, ok? Dá uma olhadinha lá, estudem bastante as conjugações desses verbos aí. Aí, continuando com os coordinantes. Nos coordinantes, nós temos o de adição, né, que a gente já falou, que é o Y, o E o também. Lembrando que a gente usa o E para adicionar algo quando a palavra seguinte inicia-se com I ou com HI. Nós temos também a de negativa, que é aqueles que a gente também utiliza junto com o imperativo, né? Para o imperativo negativo, que é o ni ou tampouco, ou no também. A questão de alternância, para alternar uma coisa com outra. A gente usa o O, né? Que é o nosso ou. No espanhol é o O puro, no português é o ou. Só que o que acontece? No português a gente usa o ou, tanto faz se for questão de alternância de números, se a outra palavra começar com U, a gente não tem esse negócio, a gente usa o ou mesmo. Só que no espanhol não. Se a palavra seguinte, ela também iniciar com O ou HO, eu não vou usar o O, eu vou usar o U, a Uzinho. Agora, se eu for colocar uma alternância entre números, é o número 8 e o número 9. Eu vou colocar o O acentuado, certo? Então, presta bastante atenção nessas regrinhas aí, para não se confundir na hora de responder a avaliação. Aí, nós também temos a questão dos coordinantes de oposição, que é o pera, né? Então, esses aí são os nossos coordinantes. Então, vocês leem lá bastante, dêem uma estudada, para você vai ficar melhor. E referente também, vocês vão estudar lá as partes do corpo humano. Lembre de estudar tanto a página 52 como a página 53, para não deixar de compreender o conteúdo. Pronto? Qualquer coisa, tamo aí no PV.